Pronto. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual vai ser o horário que vocês vão assistir essa aula. Então, essa quarta é a última aula do módulo de ornitologia, e essa aula vai falar um pouco sobre as extinções e as ameaças que as aves atualmente enfrentam, né? Então, atualmente a gente tem um termo, né, da geologia, né, antropoceno, né, antropo humano, seno novo, que seria basicamente uma nova era geológica, né, que temos, mas há um debate entre os pesquisadores se tem esse consenso, né, se estamos nessa era ou não. Inclusive, saiu ainda nesse ano esse debate, né, e a maioria da votação é que a gente não está nessa era antropoceno, né? Mas eu trouxe aqui basicamente como seriam as características do antropoceno, né, que são os impactos antrópicos que o homem tem causado ao meio ambiente. Então, originalmente foi proposto, né, esse termo pelo pesquisador americano Eugene Stoerm, né, no início da década de 1980. Porém, teve assim uma notoriedade por Paul Crutzen, né? E esse termo antropoceno, ele já teve outros termos já, né, ligados, né, como a era antropozoica, né, como a Pisozoica, nosfera e homogenoceno, né? Que é basicamente a mesma coisa, só mudando o termo, né? E quais seriam as características do antropoceno, né? Seria uma das principais características seria essa grande transformação, né? Profundas transformações no solo, na água, no ar, na paisagem, no clima e na biodiversidade provocadas essencialmente pela atividade humana. E segundo a plataforma intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, a estimativa é que chegam de 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção em todo o mundo. Então, são muitos grupos ameaçados de extinção. Falando um pouco do Brasil, né? O Brasil, ele é o líder entre os 19 países com maior megadiversidade biológica do mundo, né? E ele é considerado um hotspot de biodiversidade, possuindo, assim, cerca de 10 a 20% da vida na Terra, com um número que varia de 180 a 200 mil espécies, né? E quais são as ameaças que os organismos, né, que os diversos grupos enfrentam atualmente, né? Desmatamento para a convenção de áreas naturais, introdução de espécies exóticas, realização de queimadas, tráfico de animais, caça, pesca predatória, poluição e etc. Para Diamond, né, em 1989, né, a destruição do habitat, a exploração excessiva e a introdução de espécies exóticas, né, e as próprias cadeias de extinção estão presentes entre as principais causas, né. E as ameaças diversas reduzem as populações, e as populações entram em processo de isolamento, né, fragmentação, e isso vem ocorrendo também com as falhas de cadeia alimentar e reciclagem de nutrientes, né? Como também ocorre a endogamia e com isso estabelece o vórtice de extinção. Ou seja, né, com o isolamento das populações, a gente tem essas micro-extinções, né, no bioma, né, e muitos grupos eles não conseguem se locomover nesses fragmentos, então ficam isolados, né, e acontece a endogamia, né, cruzamento entre indivíduos aparentados, né. Então, os cientistas eles classificam em 5 grandes extinções, né, que ocorreram no planeta Terra. A primeira extinção em massa seria ali do final do Ordoviciano, há 434 milhões de anos atrás, que extinguirá assim 26% das famílias, né, resultando assim no desaparecimento de 84% das espécies, né, naquela época. A segunda grande extinção seria ali no Devoniano Superior, há 367 milhões de anos atrás, extinguindo assim 22% das famílias existentes naquela época e desaparecendo assim 79% das espécies, né? A terceira grande extinção seria ali no final do Permiano, há 254 milhões de anos atrás,
extinguindo assim 51% das famílias e resultando assim no impressionável número de 95% de espécies extintas. Outra grande extinção, se na quarta, né, ali no final do Triássico, há 208 milhões de anos atrás, com 22% das famílias extintas e 79% das espécies extintas, né? E a mais conhecida, ali no final do Cretáceo, né, com ali há 65 milhões de anos atrás, sendo 16% das famílias extintas, resultando assim no desaparecimento de 30% das espécies, né, que seria aquelas dinossauros, né, os mais famosos, que, segundo os pesquisadores, seria ali a causa de um meteoro, né? Mas também temos uma extinção em massa ali, que é mais recente, que ocorreu ali no final do Pleistoceno, há 10 mil anos atrás, e foram ali os maiores grupos, né, de animais de grande porte, né? Na América do Norte foram extintos 43 gêneros e 90% era, né, animais de grande porte, e na América do Sul foram 46 gêneros conhecidos, né? Ou seja, eram também animais de grande porte que foram ali extintos, né, por causa das mudanças climáticas e da caça feita pelo homem. Então, mastodontes, criptodontes, megatérios, toxodons e outros grupos da megafauna, né, que foram extintos ali no final do Pleistoceno, há 10 mil anos atrás. E nisso a gente tem extinções atuais, né, que são mais conhecidas, né? Então, trouxe aqui exemplos de alguns animais conhecidos, né, que foram extintos recentemente. Temos aqui o lobo das Malvinas, do Zício australis, que foi extinto ali nas Ilhas Malvinas, em 1876. Temos a zebra quagga, Equus quagga quagga, que foi extinta ali na África do Sul, em 1883. Temos o antílope azul, Hippotragus leucopheus, que foi extinta também ali na África do Sul, em 1800. Outros mamíferos foram o cavalo tarpã, Equus ferus ghimeline, que foi extinta ali na Europa e Ásia, em 1875. Temos o tigre de Bali, Panthera tigris balica, que foi extinta ali na ilha de Bali, né, em 1937. O tigre da Tasmânia, Thylacinus cyanocéphalos, que foi extinta ali na Tasmânia em 1936. O leão marinho japonês, Zelophus californianos japonicus, que foi extinta ali em 1951 no Japão e Coreia. A cabra selvagem dos Pirineus, Capra pirenaica, que foi extinta ali na França e Espanha em 2000. Também temos espécies de aves bastante conhecidas que foram extintas também. O dodô, Rafus cuculatus, nas Ilhas Maurício, em 1662. Temos ali a alca gigante, pinguinos impenis, em 1852, no Atlântico Norte. O periquito carolina, Conuropsis carolinensis, em 1018, nos Estados Unidos. A coruja risonha, Celoglaux albifacis, em 1914, na Nova Zelândia. A área de Cuba, né, a área tricolor, em Cuba, em 1885, e o pão passageiro, Ectopistes migratórios, em 1914, nos Estados Unidos e Canadá. Aqui são os mais conhecidos, né? E seguindo a IUCN, né, que é a entidade que elabora as listas, vê os status de conservação das espécies, né, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, das 31 mil espécies ameaçadas de extinção, 27% de todas as espécies avaliadas, sendo 862 espécies de animais, plantas, fungos e protozoários são considerados extintos no mundo, além de 75 extintos na natureza. Isso de 500 anos, né, atrás, né? Que for contar antes, é muito mais espécies extintas, né? No Brasil, a gente tem algumas espécies que foram declaradas extintas, que não são encontradas tanto na natureza e nem em cativeiro ou zoológico, como o rato de Noronha, arara azul pequena, o maçarico esquimó, limpa-folha do Nordeste, o trepador do Nordeste, o cabré de Pernambuco e as pererecas, filomedusa fimbriata e boana cimbalum. Aqui há algumas imagens, né, dessas espécies do Brasil que foram extintas.
A primeira imagem é Phyromedusa fimbriata, não encontrei uma imagem dela viva. O rato de Noronha, né? Noronhamis vespulci, e o rato candango, né? Juscelimones candango, que ocorreu no Distrito Federal. As ameaças e a luta pela conservação. Então, para se opor aos processos de extinção e reverter esse quadro, né, são criadas estratégias. E quais são as estratégias? Publicações de listas oficiais de espécies ameaçadas, avaliações de indicadores, definições de áreas de proprietários para conservação, definição de alvos de conservação, criação de áreas protegidas, elaboração de ações integradas e programas que podem incluir a reprodução em cativeiro, programas de reintrodução, ações governamentais e centros de pesquisa, instituições de sociedade civil. Aqui temos dois slogans aqui, né, a Biodiversitas e a SAVE Brasil, que são entidades que trabalham na conservação de animais brasileiros. No caso da SAVE, né, que é a Sociedade Brasileira de Conservação das Aves Brasileiras, né, trabalha com conservação de algumas aves, né, que estão ameaçadas de extinção, e trabalha com reintrodução, com soltura e reabilitação. Um dos grandes impactos que temos são as espécies exóticas invasoras. E isso é pelo Informe Nacional sobre Espécies Invasoras. Então, no Brasil, a gente tem 176 afetando o ambiente terrestre, temos 66 afetando o ambiente marinho, 49 afetando águas continentais, 155 afetando sistemas de produção, ou seja, agricultura, pecuária e silvicultura, e 97 espécies afetando a saúde humana. Aqui é o exemplo de algumas espécies invasoras que ocorrem no território brasileiro. Nas duas primeiras imagens, a gente tem capins africanos, né, que é a braquiária, Urocolia decumbens, e temos também a anone, né? A terceira imagem é um mexilhão dourado, o javali, e também temos híbridos, né, que no caso o cruzamento entre o sagui da serra e o sagui do tufo preto gera híbridos, né, e também o sagui de tufo branco com outras espécies também de saguis que ocorrem na Mata Atlântica. Pelo tráfico, né, esses saguis, o nosso aqui de tufo branco, ele ocorre aqui no Nordeste, né, e o tufo preto ocorre ali mais no centro, né, do Brasil, só que com o tráfico as espécies acabam chegando ali na Mata Atlântica e cruzando assim com espécies endêmicas da Mata Atlântica e criticamente ameaçadas de extinção, como o caso do sagui da serra. E temos também o peixe-leão, que é um peixe, né, que foi introduzido na costa brasileira e está se espalhando, e tem um programa para erradicar essa espécie, né, por meio da pesca, né. Aqui eu trago algumas notícias que as espécies que causam maior impacto ambiental, espécies exóticas, são cães, gatos, cabras e roedores. Então, eu trouxe aqui algumas notícias, né, sobre a predação de gatos, né, que eles é um bicho que eles, por mais que eles não estejam com fome, eles vão predar, né, tem esse instinto de caçar e predar. Então, a gente vê aqui as notícias, né, gatos caçam 2.084 espécies de animais, das quais 347 ocorrem algum risco de extinção. Gatos também foram responsáveis pela extinção de diversos grupos de animais, de répteis, de aves, né? Cobras, lagartos, mamíferos. Então, é um bicho, o gato é um animal que, por mais que ele não esteja com fome, ele vai predar de alguma forma. Então, eu trouxe aqui essa primeira imagem, que todos aqui são animais que foram predados, né, por gatos. Então, a gente vê desde aves, a roedores, logomorfos, né, lebres, a morcegos, serpentes e lagartos. E na segunda imagem, essa ferida na cabeça desse albatroz é um roedor, é um rato que faz isso, né? Essa questão muito problemática desses ratos que ocorrem na ilha, né? Chegado por embarcações. Aí você me pergunta, tá, o rato ele preda, mas o animal não consegue se defender? Não, por quê? Porque esses animais de ilhas, eles não evoluíram com um predador.
Então, os ratos vão atacar os filhotes e tem registro de ratos atacando até animais adultos, né? Então, esse é um grande problema também nas ilhas, né? É a questão desses animais em ilhas. Tem planos de erradicar os ratos, algumas ilhas já foram extirpados os ratos, mas tem outros programas para fazer isso em outras ilhas também, né? Outra questão também são as invasões biológicas. Eu trouxe aqui 3 exemplos, como a febre amarela, que ocorre em primatas, né? Então, um dos primatas, como o macaco bugio, né? O bugio marrom, eles ocasionam, sim, a febre amarela por meio dos mosquitos contaminados. Temos também a quitridiomicose, que é um fungo que ataca anfíbios e estão extinguindo muitas espécies de anfíbios no mundo todo, né? Na segunda imagem aqui é um indivíduo, né, do anfíbio sendo infectado por esse fungo, né? E na terceira imagem é a síndrome de nariz branco, que faz com que os morcegos se despertem antes da hora, né? Que eles invernam e esse fungo faz eles despertar e vão procurar comida e não ter alimento, né? Se despertam na hora, no momento errado, na estação errada. Outra questão é o tráfico de animais, né? Então, o tráfico de animais é o terceiro, que gera milhões, bilhões do mundo todo, né? O tráfico, perdendo só para as armas e drogas, né? Então, os principais grupos traficados de aves são os psitacídeos, as araras, papagaios, siribas e periquitos, e os passeriformes canoros, né? Como as aves do gênero saltator, como os trinca-ferros, cicálides, os canários da terra, esporofilhas são os caboclinhos, né, os papacapins, paroarias são os cardeais, e quitérios são os escorpiões, e aí vai, né? Uma questão a ser abordada em relação às florestas vazias, que é a defaunação, né? Essas florestas vazias, pela caça, né, pelo tráfico, acaba que grandes grupos de animais eles acabam se extinguindo, se acabam desaparecendo naquela localidade. Então, quando você entrar na floresta e não escutar um som de uma ave, ou então você ver frutos caídos no chão e não ter, como você vê ali no fruto, uma mordida, é porque é uma floresta vazia. É uma floresta que não tem aquela cadeia alimentar, né? Então, grandes grupos, né, de animais acabam desaparecendo dessas regiões, né? Como onças, veados, antas, porcos do mato, tatus, cutias, pacas e primatas, como também aves cinegéticas, né? Que são aquelas aves que são caçadas, né? Como os mutuns, iambus, macucos, urus, jacus, aracuãs, jacutingas, perdizes, codornas, jacamins e pombas, né? Também outro impacto também que ocorre são os grandes empreendimentos, né? Como as hidrelétricas, estradas, ferrovias, linhas de transmissão, portos e aeroportos, né? Que eles acabam modificando os corpos da água, as corredeiras, né, os lagos, deixando assim a água parada. Então, é outro grande problema também que ocorre também no Brasil. Outra questão também é a fragmentação, né? A fragmentação, ela vai isolando assim as populações e muitas das vezes são insuficientes, né, para manter essas espécies nessas localidades. Então, no mundo, o mundo perdeu 7 milhões de quilômetros quadrados só de florestas tropicais, apenas nos últimos 50 anos, com 2 milhões de quilômetros quadrados sendo convertidos em áreas agrícolas. Algo a ser falado é que todas as propriedades rurais são obrigadas a manter um percentual preservado, no mínimo que varia entre 20% e 80%, dependendo da sua localização. E isso é denominado reserva legal. Nessa imagem que eu trouxe, aqui o desmatamento da Mata Atlântica, aqui como era a Mata Atlântica antes, como ela está atualmente, muito fragmentada, muito isolada em pequenas ilhas, né? E é um dos biomas, se não o mais ameaçado que temos aqui no Brasil e no mundo também. Outra questão a ser abordado é que, por conta da fragmentação, a gente tem o efeito de borda, que é ao destruir uma floresta, fazendo assim uma clareira dentro dessa floresta, né? Muitas das vezes
os grupos de animais, eles não conseguem se locomover de um fragmento a outro. E muitas das vezes, espécies exóticas, ela acaba crescendo nessas bordas dessas florestas, né? Ou seja, os efeitos de borda, eles envolvem as mudanças na abundância e na distribuição das espécies daquela área, né, naquele ambiente. Também pela fragmentação, a gente tem a perda de formigas de correição. As formigas de correição, como falei na aula passada, são formigas que percorrem a mata, né? Então, por queimadas, fragmentação, essas formigas desaparecem e, consequentemente, espécies de aves que dependem dessas formigas, né? Acabam também desaparecendo, são aquelas aves que fazem os bandos mistos, né? Que vão acompanhar as formigas na floresta. Também, pela fragmentação, a gente tem mudanças no ciclo de frutificação, ressecamento das florestas, né? Outros dois pontos a serem abordados é em relação às espécies continentais e as espécies insulares, né? As espécies continentais, elas são mais resilientes, né? E mais resistências à extinção do que as espécies insulares, né? Então, as espécies continentais, elas não são tão ingênuas como as espécies insulares, né? Então, aves insulares foram extintas de um total de 108. Não, essas aves, esses animais que são endêmicos, né, de ilhas, são muito mais vulneráveis do que as espécies continentais, né? Então, qualquer alteração ali numa ilha, uma espécie invasora, uma espécie de planta invasora, acaba destruturando tudo ali e correndo essa extinção de vários grupos em ilhas. Então, muitas espécies de aves, ou então a maioria delas, foram espécies endêmicas de ilhas que acabaram sendo extinguidas, né? Aqui é sobre as formigas de correição, né? Eu trouxe aqui um exemplo de uma formiga de correição. De 557 espécies de diferentes grupos que vivem nas florestas tropicais americanas, ou seja, do México ao sul da América do Sul, 200 espécies de aves estão entre as espécies associadas que dependem, né, dessas formigas de correição. Então, temos três formigas principais, que é a Tamnophilida, Formicarida e Furnarida, que são esses três exemplos que eu trouxe aqui, né? Os biomas brasileiros e suas ameaças. Como falado, né, no Brasil, a principal ameaça às nossas espécies é a perda e a degradação de habitat, normalmente convertido em agropecuária ou, em alguns casos, em cidades. Então, a gente tem aqui no Brasil a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal, e também a gente tem o sistema costeiro marinho. E nelas, nós temos espécies em diferentes estágios de ameaça, né? Então, dentro dos biomas, temos áreas mais sensíveis à degradação ambiental ou que concentram espécies únicas, e são conhecidos os centros de endemismo, né? No Brasil, a gente tem alguns centros de endemismo. Então, temos o Centro de Endemismo de Pernambuco, que fica ali acima do Rio São Francisco, né, do Rio Grande do Norte até ali Alagoas. O Centro de Endemismo Belém e Xingu, que ocorre ali na Amazônia. As matas de baixada entre a Bahia e o Espírito Santo, o Espinilho no Pampa, ali no Rio Grande do Sul, e as ilhas oceânicas, né, que são centros de endemismo que temos aqui no Brasil. Na Mata Atlântica, de um total de 4.637 espécies avaliadas, 593 foram incluídas na lista oficial de espécies ameaçadas. 50,5% do total de espécies listadas e 38,5% endêmicas do bioma. Então, a Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado e que concentra o maior número de espécies ameaçadas e também, né, endêmicas, né? Das 593, né, 452 são endêmicas, sendo 341 ameaçadas pela atividade agropecuária, 247 pela expansão urbana, 129 ameaçadas pela poluição, 96 pela queimadas, 78 pelo turismo desordenado e 70 pela produção de energia. Em relação às aves, das 891 espécies que ocorrem no bioma, 120 são consideradas ameaçadas. De 51% no total, 84 globalmente ameaçadas pela IUCN.
Então, a Mata Atlântica ela é muito rica e ela comporta assim, 5% das espécies vivas na Terra. Com a área primitiva, né, estimada em 1.500.000 km², sendo que 1.100.000 a 1.350.000 km² apenas no Brasil. Mas a estimativa mais do consenso é que são 1.315.460 km². E os dados, eles apontam que só restou disso tudo 12,4% da cobertura original, com apenas 7% em bom estado de conservação, né? Ou seja, incluindo ali apenas fragmentos com mais de 3 hectares, é muito pouco. E segundo o mapa Biomas, saímos de 34 milhões de hectares em 1985 de cobertura vegetal nativa para 30 milhões em 2019, então é muita coisa. Em relação ao centro de endemismo, né, como falado, ocorre ali ao norte do Rio São Francisco. A gente vê nessa imagem aqui vários fragmentos, blocos, né, e o que resta desses blocos é conectar esses fragmentos um ao outro, né. E aí a gente tem duas áreas importantíssimas dentro, né, do Centro de Endemismo Pernambuco, que é a Estação Ecológica de Murici e a RPPN e Reservas Legais, né, em Pernambuco, que são áreas que estão isoladíssimas e que ocorrem grupos de animais somente lá, e muitos ameaçadíssimos de extinção. É tanto do jeito que aqui eu trouxe aqui 3 ilustrações de um livro muito antigo de Mark Grave, né, ali no tempo do descobrimento, né, do Brasil, de 3 espécies de aves que ocorreram de um centro de endemismo Pernambuco, que até hoje a gente sabe o que bicho era. A gente sabe que era um muntum, outra psitacídea, semelhante à ararajuba, e o outro era antiribo, mas a gente não sabe que bichos era, porque foram extintos tão rápidos que a ciência não sabe se era uma espécie nova, se era uma subespécie, ou então que ocorria essas espécies, né, aqui no Nordeste. Então, para a gente ver como a extinção é avassaladora, né? Também no Nordeste, né, na Mata Atlântica do Nordeste, a gente tem os brejos nordestinos ou brejos de altitude, que são áreas que conectavam a Amazônia à Mata Atlântica. Aqui é um exemplo do Ceará. A gente tem aqui os brejos de altitude no Ceará, como áreas úmidas, como a Serra de Aratanha, Maranguape, ali, alguns trechos ali da Chapada do Araripe, né? E no Ceará possuía apenas 6% de seu território que era incluído no bioma, possuindo assim 22% preservado. Então a gente também tem trechos assim isolados, né, de resquícios de Mata Atlântica que tem no Ceará, né? Em relação à Mata Atlântica ao sul do Rio São Francisco, a gente tem aqui algumas áreas importantes, como as matas secas ou matas de cipó, ali desde a Bahia, né, até ali Rio Grande do Sul, Espírito Santo, a Serra do Mar, que temos a floresta ombrófila densa, e a Serra de Mantiqueira, que são áreas bastante importantes e com muitas espécies endêmicas da Mata Atlântica, e muitas delas ameaçadas de extinção. O Cerrado. O segundo bioma mais ameaçado do Brasil é o Cerrado, com 3.455 espécies avaliadas, né, com ocorrência no bioma, 228 são espécies ameaçadas e 126 são espécies endêmicas. Sendo assim, 195 ameaçadas pela agropecuária, 72 pela produção de energia, 63 pela caça e captura, 62 pela expansão urbana, 55 pela mineração e 47 por poluição. Das aves, das 837 espécies de aves, 34 são espécies ameaçadas, ou seja, 14,5% de todas as ameaçadas de acordo com o Brasil, e 48 delas são globalmente ameaçadas de acordo com a IUCN. O Cerrado, ele ocupava 23% do território brasileiro, né, com 198 milhões de hectares, sendo o segundo bioma, o maior bioma, né, da América do Sul. E segundo o mapa bioma, né, de 106 milhões de hectares, tendo perdido 28 milhões de hectares de cobertura nativa no período de 1985 a 2019. Então, é muita coisa. Disso, né,
disso tudo, né, são de pastagens antrópicas, né, os hectares perdendo ali de 61 milhões, né, e 26 milhões de hectares perdidos pela agricultura. A Amazônia, né, o terceiro bioma mais ameaçado é a Amazônia, com 5.250 avaliadas nesse bioma, 180 são ameaçadas, com 124 endêmicas, sendo assim, 95 ameaçadas pela produção de energia, 94 pela agropecuária, 52 pela caça e captura, 29 por transportes, 26 por mineração e 25 por extração florestal. Das aves, das 1.300 espécies que ocorrem na Amazônia, 180 espécies ameaçadas, sendo 65 são aves, 27,7 de todas as aves ameaçadas, sendo assim 57 globalmente ameaçadas pela IUCN. A Amazônia, né, sendo a maior floresta tropical do mundo, ou seja, um terço de todas as florestas tropicais existentes ali na Amazônia, né, ocupando assim no território nacional 49,5%, né? Então é muita coisa. A Amazônia, né, ela possui a maior biodiversidade do mundo, com cerca de 10% das espécies vivas na Terra. Tem uma profunda diversidade étnica, né, de várias tribos, povos originários, povos indígenas, e possui assim um papel determinante como sumidouro de carbono do planeta, né, sendo que armazena de 100 a 120 bilhões de toneladas de carbono e retira de 1 a 2 bilhões de toneladas ao ano da atmosfera. Então, a Amazônia ela corre não só no Brasil, mas em diversos países, como a Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. Se o desmatamento ultrapassar a barreira de área desmatada, em 20 a 25%, estaremos em um ponto de não retorno, o chamado tipping point, né? Que é um processo de savanização, que é um intenso processo de extinção de espécies, né? Tempos atrás foi uma notícia de um lobo-guará na Amazônia, coisa que não é comum e coisa que não dá para acontecer, porque o lobo-guará ele ocorre em cerrado. Então já é para ficar ligado em relação a isso, né? Nesse desmatamento da Amazônia. Na Amazônia também a gente tem os rios voadores, né? Que abastece ali, né? Abaixa 18% de toda a bacia do Prata e 12% de todo o continente sul-americano. Então, a Amazônia é importante por conta disso, né? Por conta que ela absorve e faz esses rios voadores ocorrerem. E hoje, 95% do desmatamento é produzido até 5,5 km² de estradas, né? E lá temos dois centros de endemismo, né? O de Belém e de Xingu, que ocorre no Pará, Belém ali, que é muito ameaçado, né? O outro bioma é a Caatinga, né? Das 1.037 espécies avaliadas que ocorrem no bioma, 125 foram consideradas ameaçadas de extinção, sendo que 47 são endêmicas do bioma, sendo 90 ameaçadas pela agropecuária, 32 ameaçadas pela caça e captura, 31 pela mineração, 28 pela expansão urbana, 21 pelo turismo desordenado e 21 pela produção de energia. Das aves, das 548 espécies que ocorrem no bioma, né, 34 são consideradas ameaçadas, 14,5% de todas as aves ameaçadas ou globalmente ameaçadas de acordo com a IUCN. Aí temos uma diferençazinha. Nesse estudo que conta 548, são incluídas espécies de aves que ocorrem também nos brejos de altitude aqui na Caatinga, porque a gente tem, como eu falei, tem áreas na Caatinga que tem uma fitofisionomia totalmente diferente, né? De Mata Atlântica, de Cerrado e de Amazônia. Mas num estudo mais recente, de Lima, em 2021, ele apresentou uma lista atualizada das aves da Caatinga. Então, só são 442 espécies, destas, 13 delas são endêmicas ou quase endêmicas, né? As endêmicas, essencialmente, da Caatinga, só são duas, que era a aranha azul e a arara azul de Lear, né?
Então, a caatinga ela não é homogênea, né? Então, a gente tem vários tipos de fitofisionomia ali dentro do bioma da caatinga. Então, a caatinga ela ocupa 10,1% do território nacional, né? Com 862 mil, aproximadamente, né? Quase 900 mil quilômetros quadrados. E a caatinga significa aquilo, né? A Mata Branca do Tupi, né? E a região semiárida mais povoada do mundo. Segundo o mapa Biomas, né, a Caatinga ela perdeu 62% de cobertura de vegetação nativa, ocupando assim 54 milhões de hectares em ambientes florestais, né? Então, florestas estacionais deciduais e semideciduais, e áreas de savana. Entre 1985 a 2020, perdeu-se 6 milhões de hectares de vegetação nativa, com a atividade agropecuária crescendo 30%. Tem muita coisa também. Um problema da caatinga é as queimadas, né? E as queimadas, 61 mil, né, quilômetros quadrados foram queimados entre 2000 e 2019, que foi 7% do bioma, 4% de tudo que queimou no país, né? Então, seguindo um sistema nacional de unidades de conservação, apenas 8,80% é protegido em unidades de conservação, seja ela proteção integral ou de uso sustentável. O Pampa, das 1.034 espécies avaliadas, 78 foram consideradas ameaçadas, com 38 endêmicas, sendo 65 ameaçadas pela agropecuária, 21 pela expansão urbana, 20 pela poluição, 14 pela caça e captura, 13 por espécies exóticas e 13 por queimadas. Das aves, né? Das 578 espécies de aves, 16 são consideradas ameaçadas, ou seja, 6,8% de todas as aves ameaçadas, ou 13 de acordo com a IUCN. E é uma das áreas de campos mais ricas do planeta, né? E está restrita ali no Brasil, ali só no Rio Grande do Sul, né? Mas ela ocorre ali também fora do Brasil, o Pampa. Segundo o mapa Biomas, 45% de toda a cobertura vegetal nativa, né? Sendo áreas campestres naturais com 6,3 milhões de hectares e mais 3 milhões de hectares de florestas naturais. Então, é uma cobertura que ainda tem, né? Mas também é muito ameaçado. A agropecuária com 41% do bioma, com 8 milhões de hectares, e as florestas plantadas, que representam 16% da pastagem florestal, com 0,4% milhões de hectares. Então, o Pampa, a questão do Pampa é muito queimada, é muito agropecuária, gado, né? É muito plantação que ocorre nesse bioma, as ameaças, né? Em relação à flora, né, tem uma riqueza muito grande, com mais de 2.600 espécies de plantas, com pelo menos 500 endêmicas, né? Então, a gente tem aqui uma espécie bastante comum, lá e a minha ameaçada também, né? Que ocorre na região do Espensilho, em Barra do Caraí, né? Que é a Vachellia caven, né? Que é a planta chamada espinilho, né? Essa da imagem. E no Pampa a gente tem vários tipos de fisionomias, né? Com campos de barba de bode, campos de campanha, campos de flechilhas, campos com areias, campos mistos com antropogênese compostos, campos litorâneos, campos arbustivos, campos com espinilhos e capões. Então, no Pampa a gente tem essa grande diversidade de flora e de fisionomias. No Pampa a gente tem entidades governamentais, né? Entidades que são ligadas a conservação, né? Temos a Aliança Del Pazal, junto com a BirdLife International e a Save Brasil, que trabalham na conservação das aves, dos pampas, e também tem uma relação ali com pessoa que trabalha com agropecuária, né? Então, eles têm um trabalho muito bom lá de restauração, de conservação de muitas espécies ameaçadas de extinção que ocorrem no Pampa. Outro bioma é o Pantanal. Das 1.262 espécies que ocorrem no bioma e foram avaliadas, 36 foram consideradas ameaçadas com 2 endêmicas do bioma. Então, não é muito rico em endemismo o Pantanal, né?
Dessas espécies, 33 espécies são ameaçadas pela agropecuária, 19 pela caça e captura, 13 pela produção de energia, 11 pelas queimadas, 9 por transportes e 8 por doenças. Das aves, das 582 espécies de aves conhecidas para o bioma, 13 são consideradas ameaçadas para o ICMBio e 9 globalmente ameaçadas para o IUCN. Uma característica do Pantanal é que ele é a maior planície de inundação contínua do planeta e que ocupa apenas 1,8% do território nacional, com 15 milhões de hectares, né? Então, o Brasil é rico basicamente quase tudo, né? Ou tudo. Interessante falar que o Pantanal, ele faz conexão com biodiversidades importantes entre a Amazônia e o Cerrado Chaco na Bolívia, e por isso é chamado de Complexo Pantanal, porque lá são encontradas espécies tanto da Amazônia, como do Cerrado, como do Chaco, né? E também ali da Caatinga, né? Depende da água que vem das cabaceiras do Rio Paraguai, também depende dos rios voadores, né? Como falado antes. Sistema costeiro marinho. Das 2.178 espécies avaliadas, 160 são consideradas ameaçadas de extinção, sendo 121 espécies pela captura, 60 pela poluição, 31 espécies por transporte, 23 espécies por expansão urbana, 21 por turismo desordenado, 16 por espécies exóticas, 14 por mineração. E tem aquela questão das ilhas oceânicas por ser muito ameaçadas e por também ter muitas espécies endêmicas, né? Das aves que ocorrem no sistema costeiro marinho, das 130 espécies de aves com ocorrência, temos 20 consideradas ameaçadas, né? 8,5% de todas as aves ameaçadas e 3 globalmente ameaçadas pela IUCN. Agora eu vou falar um pouco sobre as espécies extintas, ameaçadas que ocorrem aqui no Brasil. Então, as aves, como falado aulas atrás, elas são encontradas no mundo todo, né? Incluindo de vários locais, né? Desertos, florestas tropicais e etc. São também excelente bioindicador de qualidade ambiental. Algumas espécies simplesmente elas são raras, né? Né? Tá extinta, mas são raras. E temos também aqui os observadores de aves, né, que eles ajudam a ciência, ajudam os pesquisadores, né, a monitorar essas populações, fragilidades e ocorrências em processos de ciência cidadã. Então, muitas vezes, os observadores de aves, eles acabam ajudando, auxiliando, né, a entender as populações, as migrações das aves, e alguns deles podem até encontrar uma ave que era considerada extinta e veio a reaparecer, né, novamente. Então temos a BirdLife International, né, que é ligada à IUCN, que trabalha, a BirdLife International trabalha com só com as aves, né? E temos a SAB Brasil, como falado, que é a Sociedade Brasileira para a Conservação de Aves, né, do Brasil, que é ligada à BirdLife International, né? Então, existe esse conjunto, né, de ações públicas e privadas que podem ser utilizadas como estratégia de conservação. E que conjunto de ações é essa, né? É definição de áreas prioritárias para a conservação, criação de unidades de conservação públicas e privadas, a reprodução em cativeiro, as ações de reintrodução em cativeiro e o manejo em campo. De todas as 10.966 espécies, mas esse dado hoje são mais de 11 mil, né, espécies de aves conhecidas, 40%, ou seja, mais de 3 mil, estão em declínio populacional contra 673, que são 7%, que estão em aumento populacional. Então, são muitas espécies, né, que estão declinando suas populações e poucas estão ali estáveis ou aumentando. Como falado, né? Então, 44% das espécies estão estáveis, né, nas populações. E outros
e outras estão ali com tendências desconhecidas, né? E aí tem demanda de mais pesquisas, né? Então, só na América do Norte, estima-se a perda recente de 3 bilhões de indivíduos. É muito bicho. Com impacto muito relevante em serviços ecossistemas como polinização, controle de insetos e dispersão de nutrientes. Dentre as aves, as espécies mais conhecidas, 1.469, ou seja, 13%, são consideradas globalmente ameaçadas, sendo 222 criticamente em perigo, 461 em perigo, 786 vulnerável, 1.017 quase ameaçada, 58 das insuficientes e mais de 8.000 menos preocupantes, né? Apenas 25 espécies de aves em todo o mundo, na situação de criticamente em perigo, mudaram para a categoria menor ameaça nos últimos 20 anos, e todos devido a ações concretas de conservação. Aqui são 3 exemplos de espécies de aves que estavam criticamente ameaçadas de extinção, mas com intervenção, né, de projetos de conservação, aconteceu que deu uma melhorada, né? Então, temos o mutum de bico vermelho, o Cras blumenbach, né, Araras lear, Nodorringus leare, e a grazina da madeira, que não ocorre aqui no Brasil, né? Pterodroma madeira. Entre as causas de extinção para essas 1.469 espécies globalmente ameaçadas de extinção, temos a agricultura, né, com 1.091 espécies ameaçadas, exploração florestal com 634 espécies, espécies invasoras, 538 espécies ameaçadas pelas espécies invasoras, 517 por caça e captura, 485 espécies ameaçadas pelas mudanças climáticas e eventos extremos, 405 por expansão urbana, 271 espécies por incêndios e supressão deles, 259 espécies por produção de energia e mineração, 220 espécies por setor de transporte e serviços, 213 por espécies ameaçadas pela contaminação, 193 espécies por perturbação humana, 122 espécies por represas e gerenciamento de recursos hídricos, 95 espécies por pesca e 63 espécies por coleta de plantas terrestres. Então, nos últimos 500 anos, 161 espécies foram extintas na natureza, né? Foram consideradas extintas. Sendo que 5 ainda possuem indivíduos em cativeiro, ou seja, extintas na natureza. Aqui eu trouxe 3 exemplos: uma pomba de socorro, Zenaida graysoni, o martim pescador de Guam, né? E o corvo havaiano. As outras 2 espécies é a ararinha azul e o mutum do Nordeste, né? E de 2000 para cá, foi reconhecido globalmente a extinção de 3 espécies, né? Ararinha azul, Sinopsis pixie e o poole, né? Que é uma espécie também que foi considerada extinta. A outra espécie que de 2000 para cá foi aquele corvo havaiano, né? Que atualmente agora só tem em cativeiro. 2 espécies foram consideradas extintas de 2019 para cá, são espécies brasileiras, né? Que é o limpa-folha do Nordeste, Philodor novese, e o trepador do Nordeste, Schiclocolapis mazabarnet, né? Que ocorriam ali no centro de Denise, Pernambuco, né? Entre Rio Grande do Norte e Alagoas. Vini, Oi? tá com 11 minutos. Vocês vão abrir outra sala? Aham. Espera aí, 1 minuto, viu? Viu? Pronto. Então, o direito das espécies ameaçadas. O que acontece? Muitas das espécies, elas ocorrem em outros países, né? Além das fronteiras nacionais. E assim o regime internacional se torna relevante. Então, temos diversos tratados bilaterais, multilaterais, com influência na conservação dessas espécies, né? E da nossa biodiversidade. Então, temos as principais convenções, né? A Convenção sobre Diversidade Biológica, Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, e Convenção sobre Espécies Migratórias. São as principais convenções e as mais importantes que a gente tem, né? Sobre a lista da IUCN, né, a Red List, né?
Ela foi baseada no tamanho da população, né, declínio e área de distribuição para atribuir espécies à categoria de risco de extinção. E essa ideia da lista vermelha, ela surgiu ali em 1933, a partir do trabalho do conservacionista John Phillips, que é esse aqui da imagem. Como foi esse processo, né? A primeira lista preliminar ela foi publicada ali em 1964, né? E no ano seguinte, com apoio de outra entidade, né? Foi uma nova lista publicada, né? Em 1966 surge a lista vermelha pela primeira vez, com o nome Red Date Books, né? Que desde então não para de crescer o número de espécies ameaçadas. Hoje existe, né? 116 mil espécies avaliadas, com 31 mil espécies ameaçadas, né? Aí o que tem aquela questão? A IUCN, ela trabalha com o conceito de taxon, que significa qualquer unidade taxonômica, sem especificar categoria, podendo ser gênero, espécie e subespécie. No caso das aves, na IUCN, ela só vai atribuir o estado de conservação no nível de espécie. No nível de subespécie, ela não atribui. Aqui no Brasil, a gente atribui o nível de subespécie na categoria de ameaça de extinção. Qual é o problema disso? O problema é o seguinte. Às vezes acontece que a IUCN, ela não é que ela não se importe, mas não dá atenção às subespécies. E o que acontece? Muitas das vezes, com mais estudos, descobre-se que aquela subespécie, de fato, não é uma subespécie, é uma espécie. E quando vai estudar mais ela, o nível, o tamanho da população, a área que ocorre, muitas das vezes ela já entra como criticamente ameaça de extinção, pelo fato daí você não reconhecer e não aceitar, né, na lista vermelha subespécies. O que acontece muito o que aconteceu aqui no Brasil, no periquito caraçuja, né? O periquito caraçuja não era uma espécie, era uma subespécie de um periquito, e quando foi estudar ele, viram que é uma espécie, já estava ameaçadíssimo de extinção. E isso acontece com outras aves também. Muitas das vezes a IUCN e outras entidades não reconhecem algumas subespécies, enquanto o Comitê Brasileiro de Registro Ornitológico reconhece algumas subespécies e nível de espécie, né? É a diferença que tem, né? Então, a gente tem aqui as categorias, né? Temos extinta na natureza, extinta, totalmente extinta, não tem na natureza, nem tem em cativeiro, criticamente em perigo, vulnerável, quase ameaçado, pouco preocupante, dados deficientes e não avaliados, né? Outra questão também do não avaliados. Muitas das vezes, as espécies que estão lá como não avaliadas, quando vai estudar essa espécie, se encontra ameaçadíssima de extinção. Então, é outro problema também nesses dados de não avaliados e dados deficientes. Muitas vezes, quando vai estudar a espécie, ela já está criticamente quase extinta na natureza. Então, trouxe aqui o que é considerado extinto, criticamente em perigo, extinto na natureza, né? É extinto quando não há dúvidas de que o último indivíduo morreu. Presume-se que o táxon esteja extinto quando inventários exaustivos em seu habitat conhecido ou esperado em tempos apropriados, seja diurno, sazonal ou anual, ao longo da distribuição histórica, não registram qualquer indivíduo. Então, aqui são 6 exemplos de espécies consideradas extintas, né? Essa coruja que era meio terrícola, né? Ninox albifaciens, a arara de Cuba, o Pinguinus impenis, o pão passageiro, né, que era mortos aos milhões na América do Norte, né, os milhões eram mortos, o dodô e o periquito carolino também, que era uma espécie que vivia aos milhões na América do Norte, era o único periquito endêmico da América do Norte que foi extinto também, era caçado aos milhões. Então, muitas das vezes, espécies que são, a gente pensa assim, não, nunca vai ser extinto, né? Tem ali milhões de indivíduos e não se importa, né? Nunca vai ser extinto aqui. Então, 2 exemplos aqui é o pão passageiro e o periquito carolino, que eram mortos aos milhões anualmente. Extinto na natureza. Quando se sabe que ele existe somente em cultivo, no caso plantas, fungos, né?
ou em populações inseridas na natureza em áreas completamente distintas da sua distribuição original. Então, tem aquelas espécies que só tem na natureza, ou então fazem solturas em outra área. Temos muito do Nordeste, endêmico ali do centro de Demis, Pernambuco, a Pomori Socorro, é o martim pescador de Guam, a larinha azul, que está sendo reintroduzida agora, né? E o corvo havaiano. São espécies desta natureza, mas com alguns projetos já sendo introduzidos já em andamento, né? Criticamente em perigo. Quando a melhor evidência disponível indica que ele se enquadra em qualquer dos critérios para criticamente em perigo e que deve, pois, ser considerado um táxi que enfrenta um risco extremamente alto de extinção na natureza. Aqui tem o crejoá ele estava em perigo, mas aumentou a categoria, agora está criticamente em perigo. O pato mergulhão, que é o corral Cerrado, Chapada dos Veadeiros, Tocantins ali, Cardel amarelo, ocorre nos pampas, né? O geão de barba grisalha e o chororó do Rio Branco são espécies que estão criticamente ameaçadas de extinção. Em perigo, quando a melhor evidência disponível indica que ele se enquadra em qualquer um dos critérios de em perigo. Então, tem aqui 5 exemplos, né? O veste amarelo, que é uma espécie que ocorre no pampa, o mutão de favo, o jacuistalo, né? Subespécies dulces que está ameaça de extinção, né? O boi de flor marrom e a águia cinzenta. Vulnerável, quando a melhor evidência indica que ele se enquadra, né, nos critérios de vulnerável, né? Temos o gavião real, a arpia, mas pelo que parece, né, ela estava quase ameaçada e ficou vulnerável. Tesoura do campo, saíra sapucaia, saíra diamante e a manitaúca de cara branca. São espécies na categoria vulnerável. Quase ameaçado, quando na sua avaliação elas estão inseridas aos critérios e elas não se qualificam nem criticamente em perigo, nem vulnerável, né? Temos aqui 5 espécies, como o iraçu, o pinto do mato e fronte ruivo, o araçari banana, sabiá-pimenta e o macuco. E como teve iniciativa, né? Temos aqui como houve as iniciativas das listas nacionais. Teve iniciativa por José Cândido Melo Carvalho, com 45 espécies de animais e 18 de plantas, e era na época era presidente da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, hoje não tem mais, né? Depois mudou o nome, né, de lista das espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção do Brasil, seguindo-se a portaria número 303, de 29 de maio de 1968, do extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que era o nome antigamente, né, com 44 animais, sendo 17 mamíferos, 25 aves, 2 répteis, além de 13 plantas. Em 1968, tivemos também a lista de Aldemar Coimbra Filho, né, e Alcedo Magnanini, né, com 90 espécies. Então, a gente foi, no decorrer, né, desses anos, né, foi aumentando, atualizando e aumentando o número de taxon nessas listas nacionais, né. A última atualização das listas nacionais, das 1.249 espécies, né, da fauna que constam na lista, estão divididas nos seguintes grupos: 257 espécies de aves, 59 mamíferos, 71 répteis, 102 mamíferos, 97 peixes marinhos, 291 peixes continentais, 97 invertebrados aquáticos e 275 espécies de invertebrados terrestres ameaçadas de extinção, na última atualização, né? Então, acho que teve uma nova atualização também. Dessas espécies, foi constatado um extinto na natureza, 358 criticamente em perigo, 425 em perigo e 475 vulneráveis. Dessas, né, 209 espécies e subespécies entrando na nova lista e 144 saindo da lista, com 940 espécies constantes da lista, oficialmente fazendo parte de algum plano de ação nacional, que é os PANs, né? Temos as listas estaduais, né? As primeiras listas estaduais foram ali mais no Sudeste, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Pará.
A do Ceará veio recentemente, né? Teve a lista estadual do Ceará recentemente agora, né? Em São Paulo teve 20 espécies, entrando na lista estadual. No Rio de Janeiro temos 9 espécies, Paraná 11 espécies, Rio Grande do Sul 9 espécies e Bahia 5 espécies, né, que entram nessas listas estaduais de espécies ameaçadas de extinção. Né? Então temos os decretos aqui do Paraná, né? As leis estaduais, os decretos, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Pará, Pernambuco e Bahia, e a mais recente, que é a do Ceará, que foi ali na portaria número 145 de 2022, é recente, a lista do estado do Ceará, né, que teve as seguintes categorias, né, extinta da natureza, regionalmente extinta, provavelmente extinta, criticamente em perigo, vulnerável, quase ameaçada, menos preocupante, dados insuficientes, não aplicável e não avaliável. Né? Então, das espécies do Ceará, né, acho que a maioria do pessoal, tem pessoa de fora, mas eu acredito que a maioria seja do Ceará. O Ceará tem 63 espécies ameaçadas de extinção. Aqui algumas dessas espécies. Aí tem a diferença, né, pessoal? Às vezes pode ser que a espécie ela só seja ameaçada no Ceará, e no Brasil todo não seja ameaçada, e tem espécie que é ameaçada tanto no Ceará como fora, no Brasil todo, né? Só que pode diferir na categoria. Então temos a ema, o tucaninho da serra, o gavião caranguejeiro, arara azul do lear, arara azul vermelha, que são duas espécies distintas aqui, junto com o tucano também, e a ema, né, são espécies extintas ou possivelmente extintas do Ceará. As abelê, ouro do Nordeste, o saldo-alino araripe, o tipo-dente de capuz preto, o pato do mato, o periquito de cara suja, o araponga do Nordeste e o tangará, né, príncipe. São algumas espécies que estão ameaçadas tanto nacionalmente, tanto pela IUCN e também só nacional, só no estadual, né, como o pato do mato e o tangará príncipe. Vou falar agora sobre as espécies extintas e desaparecidas. Temos aqui as espécies extintas no mundo, que podem ter em cativeiro, né? Extinta na natureza, extinta no Brasil, e ainda existe fora do Brasil, extintas e provavelmente extintas, né? São as categorias de extinções, né? De aves extintas. Extintas na natureza. O mutum do Nordeste, Palax mito. Ele foi extinto na natureza, só vive em cativeiro, mas tem projetos de reintrodução e recentemente teve solturas de 2 casais, se não me engano, em 2019, né? Eles viviam em bandos, viviam em grupos ali, né? Nas matas de Baixada e Tabuleiro, bem conservados, ali, provavelmente entre Rio Grande do Norte e Alagoas, é uma espécie endêmica, né, do Centro de Endemismo Pernambuco, que é o CEP. E ele chegava até 83 centímetros de comprimento e quase 3 quilos, né? Alimentando-se assim de frutas e sementes caídas pelo chão e pequenos animais. Ararinha azul, Cenopsita spixi, é a única do gênero Cenopsita, né? E é monotípica, né? É uma pequena arara que possui cerca de 55 a 77 centímetros de comprimento, vivia na caatinga, em veredas úmidas e matos ciliares de afluentes temporários, né, riachos Barra Grande e Melancia ali na base do Rio São Francisco, e se alimentava principalmente de sementes e frutas. A gente teve reintrodução de alguns grupos, né, alguns indivíduos foram predados. Ano passado teve reprodução deles na natureza, só que os filhotes não sobreviveram. Aí eu teve um ano recente que teve um casal que conseguiu reproduzir 3 filhotes. E o pessoal está acompanhando, né? Alguns foram predados, como falei, né, por aviões. Então, a proposta é reduzir anualmente, né, alguns grupos, né, de ararinhas.
extinta no Brasil, mas que ainda existe fora do Brasil. A gente tem aqui o peito vermelho grande, Lestes de Filipe. Não tem indivíduos conhecidos em cativeiro, mas mantém populações ali no leste da Argentina e norte do Uruguai. É único do gênero, né, que ele não tolera alterações ambientais. Até os anos 50 era comum em todo o Pampa, com grupos reunidos aos milhares de indivíduos, depende de pastagens nativas, né, altas e antigas, e, a principal causa da extinção, né, da ameaça nessa espécie, é a degradação do bioma, né? É monotípica, não tem subespécies, né, e possui cerca de 22,5 centímetros. Aqui é a vocalização dele. Aí me pergunta, né? Vinícius, eu já vi esse bicho. Provavelmente, com a certeza, você se confundiu com outras duas espécies que pertencem ao mesmo gênero e são muito próximas ao peito vermelho grande. Na primeira imagem, tem aqui o peito vermelho grande, com a distribuição atual dele, né? Ocorrendo ali, né, na Argentina. A imagem de baixo é o polícia inglesa do sul, leste superciliares, é um pouquinho menor, o bico é menor, né, tem uma sobrancelha mais chamativa, branca. E ali, no lado direito, a gente tem a polícia inglesa do norte, que é leste militares, né? São parecidos, mas dependendo de onde vocês ocorram, né, dá para saber qual espécie é. Vira em campo e algo nesse sentido. Temos aqui extintos e provavelmente extintas, né? A Paroespelho, né? Paraclarabes geoffroy, é uma espécie monotípica, não tem subespécies, com aproximadamente 19 a 24 centímetros e o peso variando de 200 a 250 gramas. Essa espécie de pombinha, ela foi vista pela última vez na RPPN Parque Zizo, em São Paulo, em 2007. Nos anos 70 e 80 eram capturados para cativeiro, sendo que até 150 indivíduos foram mantidos em cativeiro até os anos 90, quando a prática se tornou proibida. Costumava acompanhar as frutificações dos bambus, taquaras e taquarinhas, e o mais provável da extinção dessa espécie são um conjunto de fatores, são vários fatores, né? Uma fragmentação florestal intensa da Mata Atlântica, que interrompeu o movimento migratório anual por dentro da floresta em busca de alimento. Acompanhando assim a frutificação dos bambus nativos, né? Então, ou seja, ela tem uma alta especialização ecológica, também pelo fato da degradação do seu habitat e a caça e a captura ilegal. Interessante falar que essa espécie de pomba, ela se reproduzia em cativeiro, mas o IBAMA proibiu e logo em seguida ela foi extinta. Então foi um caso interessante de espécies que foi extinta porque o homem proibiu a reprodução em cativeiro, né? Aí, nessa imagem aqui, elas em cativeiro, né? O primeiro imagem é o macho, ele é meio azulado, acinzentado, e de baixo é a fêmea. Aí vocês pegam e me falam, ai, Vinícius, eu já vi essa pombinha, né? Provavelmente você se confundiu com a pararô azul, né? Qual a diferença entre as duas? Nessa primeira imagem aqui, né, é a fêmea da pararô espelho. E a segunda é a pararô azul. A gente vê a diferença, o tamanho. A fêmea da pararô, da pararô espelho é maior, né? E como o nome fala espelho, ela tem essas listras nas asas. E quando a pararô azul é pontinhos. A mesma coisa do macho. Então, a pararô espelho, ela corre ali no sudeste, ali. Tem possibilidade de achar essas pombinhas ali num parque que ocorre lá na Argentina. Foi colocar algumas câmeras e pode ser que seja encontrada essa pombinha, tem chance de ser encontrada essa pombinha, né? Aqui é um vídeo, né, de décadas atrás, né, de um casal dessas pombinhas.
Temos já o estalo, né, Neomorphos geoffroy, a subespécie geoffroy. É uma ave grande que pode chegar a 50 centímetros de comprimento, e a subespécie geoffroy, ela corre ali no leste da Bahia, em florestas conservadas. E vive forrageando à procura de insetos, principalmente de formigas de correição e pequenos vertebrados. Existem relatos de acompanhar grupos de catetos, queixadas primatas e bandos mistos de espécies menores, e provavelmente não sobreviver à intensa destruição e degradação da Mata Atlântica. E ali, ele é um cuculídeo da família dos anus, né? E aqui não tem uma imagem dele, né? Eu peguei aqui essa ilustração, e aqui é a vocalização do jacu. Esses estralos, né? Chama jacu estralo, quem faz esses estralos assim. Temos o maçarico esquimó no Menes borealis. É uma espécie migratória que não foi avistada desde 1963. E os relatos mais remotos datam de 1987 e 92, né? De últimos indivíduos de vida livre. Então, ele ocorreu ali desde do Canadá, chegando ali no Brasil, né? Teve registro no Brasil, da Amazônia até São Paulo, tem registro desse maçarico. Monotípico, né? Possuía de 29 a 35 centímetros de comprimento e com um bico de 48 a 50 centímetros. Vivia em áreas de campos, pradarias e áreas costeiras, em grupos de milhares de indivíduos, né? Os principais causas da extinção, as mudanças dos solos nas grandes pradarias americanas, a caça intensiva e a extinção do seu alimento, que era um gafanhoto das montanhas, que é uma espécie de gafanhoto que foi extinta, né? Que era o principal alimento do maçarico. E o pessoal caçava esse maçarico, e como ele era um animal dócil, você matava assim ele e não fugia os outros, né? Então, aquela questão, né? São espécies que não evoluíram, não enxergava o ser humano como uma ameaça, um predador, né? Igual os roedores nas ilhas. Temos aqui uma espécie de coruja, a Pulsatrix pespicillata pulsatrix, a subespécie Pulsatrix. Ela provavelmente, né, desapareceu pela perda de qualidade do seu habitat e fragmentação florestal, né, a murucututu, ocorrido na Mata Atlântica. Alguns autores tratam essa subespécie como uma espécie plena, outros falam que era uma variação da coloração, e sua alimentação varia de insetos, de pequenos vertebrados, até animais do tamanho de um gambá, né, de Delphis, ou uma pequena coruja. Nessa imagem aqui, a gente tem a subespécie pespicillata, que é a mais comum, e do lado foi um avistamento, recentemente, de um murucututu com uma plumagem semelhantemente à subespécie Pulsatrix, né? Então, precisa de mais estudos em relação a isso. Aí eu trouxe aqui a vocalização da murucututu. Temos o caburé de Pernambuco, Glaucidium moreorum. Era uma pequena coruja que corria ali no centro de Demis Pernambuco, CEP, né, da Mata Atlântica Nordestina. E era uma coruja pequena, entre 13 centímetros a 51 gramas, né? Foi descrita apenas em 2002, a partir de 2 indivíduos taxidermizados depositados na UFPE. Era monotípica e se diferenciava das outras corujinhas, né, por ter pintinhos na nuca e cabeça, coloração um pouco mais pálida, asa um pouco mais curta e cauda mais longa. Nessa imagem aqui, a gente tem aqui os indivíduos taxidermizados, né? Na primeira imagem, a gente tem um murucututu, um caburé, na verdade, da Amazônia. O do meio é
é o caburé de Pernambuco, e o outro é o caburé, o terceiro caburé miudinho, né? E essa corujinha, é próxima, né, do caburé da Amazônia. Essa espécie ela desapareceu provavelmente pelo intenso desmatamento, né, e fragmentação florestal desta região e sua conversão em agricultura de cana-de-açúcar. Então, trouxe aqui a vocalização, né? Então, dizia assim, Vinícius, já viu esse corujinha, né? Fica de olho na vocalização, fica de olho onde você está, onde você mora, né? Que essa corujinha, ela corre ali somente entre Rio Grande do Norte e Alagoas. Aqui é a vocalização dela, né? Essa aqui é a vocalização do caburé miudinho, que ocorre na Mata Atlântica também, só que ali tem muito no sudeste do Brasil. Que é o caburé da Amazônia. E temos uma espécie que é bem comum, que é o caburé, o normalzinho que ocorre em todo o Brasil, né? Que difere também na vocalização. Arara pequena, anadorríncos glaucos, né? O último registro dessa arara data dos anos 50, no século passado, no Uruguai, possuía de 68 a 72 centímetros, sendo a menor do gênero, né? Tem uns arara azul grande e arara azul lear, que pertence ao mesmo gênero dessa arara, monotípica. Alguns autores colocam como se ela fosse coespecífica da arara azul lear, ou seja, uma subespécie da arara azul lear, né? Existem relatos que teria sido avistada no Uruguai em 1951 e no Paraná nos anos 60 do século passado. Vive nas fronteiras ao sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Talvez a causa da extinção seja pela caça e captura de indivíduos juntamente com doenças poderia ser a causa da extinção. Se essa espécie existir, só em cativeiro, né? Que já foram muitas vezes na área e não foi avistado nada. Aqui temos o trepador do Nordeste, Cyclops Mazabarnet, né? Foi avistada pela última vez em 2007 e descrita para a ciência em 2014 com base em 2 indivíduos coletados, né? Em 1986 e depositados no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vivia em florestas no interior de Alagoas, né? Em Murici, Pedra Branca, e Pernambuco e Jaqueira, alimentando-se de insetos e em bandos mistos. Era muito parecido com a limpa-folha do Nordeste, que é a espécie que eu vou falar posteriormente, com quem era constantemente confundido por ser simpátrico, ou seja, por ser muito parecido uma com a outra, e por ser a mesma família, né, mesma coloração, era confundido um com o outro. Mas o trepador do Nordeste, ele é bem maior, tinha 22 centímetros de comprimento, e pesava 48 gramas, além de forragear mais próximo das copas, notadamente em bromélias. E a causa da extinção é o desmatamento, né? Desmatamento, fragmentação do centro de Minas Pernambuco, né? Aqui temos essa imagem aqui, né? De um indivíduo depositado, né? À esquerda é o
limpa-folha do Nordeste, e à direita, o trepador do Nordeste. E aqui é a vocalização dele. Limpa-folha do Nordeste, Fridor novese, que é a espécie que era confundida com a outra. Ele era considerado um dos maiores limpa-folhas que tem no Brasil. Possuía de 18 centímetros de comprimento e 30 a 38 gramas. Ele era avistado até recentemente, ali em 2011, né, em fragmentos da Mata Atlântica, ali nordestino no CEP, né, na Estação Ecológica de Murici, em Alagoas, e na RPPM Frei Caneca, em Pernambuco. Ele buscava se alimentar, né, entre folhas de capoeira e bordas de mata, alimentava de insetos e participava também de grupos bandos mistos, né? E o último avistamento foi em 2011, né, que foi Ciro Albano que viu essa espécie, né? Inclusive essa foto dele. Por ser uma espécie dependente, altamente especializada, né? E dependia de bandos mistos de aves, né? Que acompanhavam formigas de correição, né? Então foi uma das principais causas da extinção, juntamente com a degradação ambiental e a intensa fragmentação florestal. Aqui é a vocalização dele. Aqui é uma filmagem, né, dele, forragiano. Eu tenho um pouco de esperança que ele possa ser encontrado, né? Não sei. Esse vídeo você pode colocar na internet, que tem lá, tá? O Tietê de coroa, Calyptura cristata, era um passarinho bem pequenininho, que possuía apenas 7 centímetros de comprimento, é monotípica, né? E é a única do seu gênero, e ela foi classificada em diversas famílias, né? Platinricide, Contigide e Tiranide, né? E alguns autores colocam ela como incerto em séries, né? Porque não se sabe ao certo de qual família esse bichinho ele estava inserido, né? Do grego calypto, que é coberto, oura, cauda, e do latim cristata, né? Um passarinho que tem a cauda coberta. É um pássaro de dorsal, fica lá na copa, muito discreto, e que em segundo os relatos, né, ele vivia em pares e sempre em movimento, buscando frutas, visgo e insetos. O último registro do Tietê de coroa foi feito em 1996 pelo ornitólogo Ricardo Parrini, em Teresópolis, né, depois de permanecer 100 anos desaparecido, ali no Rio de Janeiro. Aí teve um estudo, né, que conseguiram encontrar em vários museus do mundo todo, né, depositados, tombados, Tietê de coroas, né. Tem chance, tem pesquisador que tem esperança de encontrar desse bicho, porque esse é um bicho muito pequenininho, passa muito desapercebido pelo pessoal, né. Aqui é a Choquim fluminense, Birmotérula fluminense. Essa ave foi descrita só em 1988 e foi o único macho, né, o único indivíduo era macho, coletada por Gonzaga na Serra dos Órgãos, em Magé, no Rio de Janeiro, no ano de 1982, né? Em matas de baixada litorânea. Tinha apenas 10 centímetros, era cinza, asas escuras, com garganta e peito até o centro da barriga pretos. É considerada sintópica com a choquinha de flanco branco, ou seja, ocorre na mesma região, né? Alguns autores não consideram essa espécie uma espécie válida, consideram como fosse um híbrido,
de choquinho de flanco branco com choquinho cinzenta, ou então uma subespécie, né? Alguns autores não, algumas entidades, né, não aceitam como uma espécie plena. E a extinção, a possível extinção dessa ave é a degradação intensa das matas de baixada do Rio de Janeiro, né, que tem sentenciado a espécie à extinção. Outra espécie que está pelo um fio, né, é a saíra apunhalada, né, Mose rourei. E existe esperança ainda? Existe, né? É uma espécie endêmica da Mata Atlântica do Brasil. Atualmente só tem no Espírito Santo, mas parece que tem registros em outras localidades também, né? Então, possui 14 centímetros, ocorre em Minas Gerais também, essa espécie. Ficou desaparecida por 100 anos, depois de ter sido capturada em 1870 por Jim de Roure, né? Ela vive em grupos, a saíra apunhalada, e ocorre em bandos mistos que se alimentam de insetos, frutos e sementes, né? E a estimativa é que a população seja de 20 indivíduos. Aí o nome saíra apunhalada é porque ela essa garganta vermelha, né? Parece que ela foi apunhalada, né? E o instituto que trabalha muito com a conservação dessa espécie é o Instituto Marcos Daniel, né? Então aqui eu vou colocar a vocalização da saíra apunhalada. Atualmente são dois grupos que tem, né? Separado um do outro. A Rolê do Planalto, né? É endêmica do Brasil e do Cerrado, e ela ficou desaparecida por 74 anos e foi reencontrada em 2015 pelo ornitólogo Rafael Bessa em Botumirim, Minas Gerais. Atualmente existem indivíduos, né, em cativeiro, dois filhotes foram coletados ovos, né, e levados lá para o Parque das Aves, né. Eles são conhecidos menos de 2 dezenas de indivíduos, mais ou menos 12, né, e estão inseridos numa reserva privada e mantida pela SAF Brasil. Aí você me fala, Vinícius, já viu uma rolinha parecida com essa? Não. Essa rolinha é muito diferente, tem os olhos azuis, né? As asas têm umas penas assim, azuis, né? Quando ela foi descoberta, redescoberta, nem sabiam que ela tem os olhos azuis, né? No tombamento, né? Quando você tomba os olhos, acaba ficando sem cor, né? Então, é isso. Aqui é o som dela. Choquem de Alagoas, Mirmotérula snowy, né, é endêmica do Brasil e da Mata Atlântica do Nordeste, né, ali do centro do Demis, Pernambuco. Atualmente só tem Alagoas. Trata-se de uma ave, uma das mais raras do mundo. No último censo era 20 indivíduos, mas atualmente só são 2 casais que tem. Possui apenas 10,5 centímetros de comprimento e alimentos de insetos e pequenos frutos, né? E é uma espécie que ela depende de grupos mistos, né? De bandos mistos e formigas de correição. Né? A principal ameaça à espécie é a degradação e provavelmente as mudanças climáticas que vêm ameaçado pelo desmatamento e sua fragmentação. Então a gente tem aqui a diferença entre o macho e a fêmea, o macho é mais cinzentado, a fêmea é mais amarronzada. Tentaram pegar um congênero, ou seja, uma espécie choquinha do mesmo gênero, para ver se dava para fazer a mesma coisa correndo no Planalto, né? Criar em cativeiro e reproduzindo posteriormente. Mas com uma espécie muito difícil e muito sensível, eu não sei se os congêneros sobreviveram, mas pelo que parece, acho que não. Aqui é a vocalização.
E a Sabe que trabalha também com a Choquinha de Alagoas, né? Que é o entufado baiano, Merulaxis stresemani, é endêmica do Brasil e ocorre ali do sul da Bahia até o nordeste ali de Minas Gerais. Nos últimos anos, a última população conhecida vivia na região de Macarane, né, na reserva Mata do Passarinho, na divisa entre Bahia e Minas Gerais, com apenas poucos indivíduos. É o candidato mais próximo e sério de ser extinto na natureza, porque a última vez que foi visto foi em 2019 e foi uma fêmea só. Aí teve uma queimada nessa área que, né, o bicho desapareceu. Então, é ameaçada pela destruição e degradação da Mata Atlântica. Então, coloquei para vocês a vocalização do entufado baiano. Existe outro entufado, outra espécie de entufado, né? Mas a mais ali ao sul, sudeste ali. E aquela coisa, existe esperança? Existe. Existe, podem ter possibilidade de reencontrar espécies extintas? Dificilmente, mas pode. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de espécies que foram desaparecidas por décadas e voltaram a aparecer, né? O Mutupinima, Crass fasciolata pinima. Alguns autores consideram essa subespécie uma espécie plena. Ocorre em Belém, né, no endemismo de Belém, e ficou desaparecido por 40 anos, né? Ali, Maranhão, Belém. E foi reencontrado em 2017. Né? Tem alguns indivíduos que foram encontrados ali. O pica-pau da boca, né, Celeus obriene, ficou desaparecido por 80 anos, né? E reapareceu em 2006. Atualmente pode ser encontrado no Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Goiás e Mato Grosso. O formigueiro de cabeça preta, Formicivra erythronotus, né, ficou 100 anos desaparecido, né? E ocorreu ali entre Rio de Janeiro e São Paulo. Ele foi encontrado ali só em 1987, né? Por 100 anos. Aqui não são aves brasileiras. Aquelas eram aves brasileiras, aqui não são. Aqui tem um tagarela de sobrancelha negra, né? Ficou 170 anos desaparecido em Bornéu e foi reencontrado em 2021. Temos a Bahama no chat, né? Que é a Cita insularis. Foi reencontrado depois de um furacão ali, em 2016, somente 2 indivíduos. Então, é muito funcionalmente extinto, né? Só tem 2 indivíduos. Asas de sabre de Santa Marta, é um beija-flor da Cópia, né? E ele ficou 12 anos desaparecido, né? E foi reencontrado em 2022. O fazão de nuca preta, né? Passou 140 anos desaparecido e foi reencontrado por câmeras, né? Colocaram câmeras fotográficas ali na Papua Nova Guiné e foi encontrado em 2022. E aqui só para trazer uma coisa assim lá dentro, às vezes uma família inteira é extinta, né? Então aqui tem uma família de aves do Havaí, morroide, que cada ave era endêmica de uma ilha e todas elas foram extintas, né? Infelizmente. Aqui é a vocalização do último indivíduo, um macho cantando sozinho, querendo atrair a fêmea, né? É bastante triste, mas é isso, né? Também tem esse vídeo no YouTube, se quiserem ver também. Será o último indivíduo da espécie. E obrigado pela atenção. Sim, pessoal, a maioria das informações, né, foram tiradas desse livro, né, Aves Brasileiras Extintas e Ameaçadas, né. É um livro novo
E quem quiser seguir na área da ornitologia ou tem curiosidade e quer ler mais, saber mais, esse livro é muito bom. Ele fala sobre cada espécie e subespécie ameaçada de extinção do Brasil. Então é isso. Obrigado pela atenção de todos vocês. Né? Aqui se encerra o módulo de ornitologia. Eu espero que tenha compreendido. Eu falei rápido para dar tempo. Se tiver alguma dúvida, tem meu celular no grupo, o meu e-mail. Então, é isso. Então, eu espero que vocês tenham aprendido, se conscientizado, tendo curiosidade também para aprender mais sobre as aves, o mundo das aves. E boas aulas para os próximos módulos, tá? Então, boa sorte para vocês.